Bom, quero abrir a palavra de Deus com você. Quem que a gente vai falar mal hoje, gente? Abraão, vamos lá, Gênesis capítulo 12. Não vai falar mal nada, está repreendida essa palavra. A gente vai olhar para a vida dele de forma específica, fica para o lado oculto. Então vamos abrir aí, Gênesis capítulo 12, versos 10 a 20. A gente está nessa série de mensagens chamada O Lado Oculto das Histórias Bíblicas. E hoje nós vamos falar de Abraão. Lembrando que o nosso lema da mensagem é: Deus escreve as melhores histórias nas páginas que você gostaria de arrancar. Partindo desse pressuposto que todo mundo só quer que seja percebido o seu lado mais bonito, aquilo que se posta no Instagram. A mesma coisa aconteceu durante a história, nos escritos dos faraós, nos escritos do povo persa. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra homens terríveis vivendo chamados extraordinários. Olha que interessante, porque a gente já percebeu que o que faz com que nosso chamado seja vivido de forma extraordinária é a mão de Deus sobre nós, é a graça de Deus nos conduzindo. A Bíblia nos mostra como realmente somos. Vamos ler então Gênesis capítulo 12, verso 10. Diz o seguinte: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era muito bonita, ou de muito belo aspecto. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio, e ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, e jumentos e jumentas, e servos e servas, e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó com doenças graves, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Vamos orar? Pai Santo, nos dê sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Imagina o seguinte: você acabou de tomar a maior decisão da sua vida, largou tudo para trás, aceitou uma proposta maravilhosa, mudou de cidade, ou então pediu demissão, ou então acabou de dizer sim no altar, começou um tratamento de saúde, saiu da casa dos pais, ou então depois de ter tentado algo, disse: vou tentar de novo. Seja qual for a decisão, sua família orou por você, te apoiou, sabe, se despediu de você, a igreja reuniu: olha, irmão, vamos orar aqui pelo irmão fulano, a nova fase de vida agora que ele está vivendo, o lugar para onde ele está indo, ou o teu pastor orou por você, abençoando: pastor, ora por mim, que agora eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa, ou então eu arrumei emprego, eu investi tudo que eu tenho nisso. Mas aí na primeira semana que você faz essa mudança, vem a notícia que o que você esperava que estivesse pronto, não está. Pastor, vim para Niterói trabalhar. Quando cheguei aqui, a empresa não tinha mais o emprego que disseram que eu teria. Recentemente eu conversei com uma pessoa que passou exatamente por isso, e venceu demais, mesmo assim.
Então o que você esperava que estaria pronto não está. O lugar para onde você foi, está havendo uma grande fome. E o que você faz? Você volta? Você liga para cancelar a venda da casa antiga? Fala assim, oh, sabe aqueles móveis que eu vendi pelo Instagram, pelo 30% do preço? Você pode me devolver, não? Sabe? É porque quando eu vendi, eu ia largar tudo, mas agora eu descobri que eu não tenho mais nada. Ou então você posta uma história chorando, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Não é verdade? Ou você se esconde no Egito mais perto de você, para dar um jeitinho. É exatamente esse momento que Abraão está vivendo em Gênesis capítulo 12. Só que no caso dele era fome de verdade, ele não tinha para onde voltar. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que Deus lhe mostraria. Então ele avança, mas de repente ele enfrenta a fome. Mais uma vez a gente vai entrar numa história da Bíblia que nenhum pastor pregou para você antes, nem eu me atrevi a pregar essas histórias. Não sei de onde eu tirei essa ideia de pregar os fracassos aqui, mas hoje mais uma vez a gente vai mergulhar num fracasso de um homem da palavra de Deus. A gente vai falar de um homem que a Bíblia chama de pai da fé, mas a primeira coisa que ele fez quando bateu uma crise foi mentir por medo sobre sua esposa para um faraó, não uma vez, duas. Sendo que a segunda foi 24 anos depois. Sabe quando seu filho comete um erro? E você fala, mamãe vai te botar de castigo para você pensar sobre o que você fez. Aí o castigo longo é o quê? 30 minutos, não é verdade? Abraão teve 24 anos para pensar sobre o que ele fez. E ele fez de novo. E ele fez de novo. E a pergunta que vai pulsar nessa mensagem é: como o pai da fé pode ter sido também o pai do medo? A resposta curta é que a fé e o medo habitam o mesmo coração, mas Deus sabe lidar com isso. E a resposta longa é que provavelmente você também já saiu de Ur em algum momento. E provavelmente em algum momento da nossa vida a gente também já desceu para o Egito, achando que a solução fácil é que resolveria o nosso problema. Então a primeira parte da mensagem é sobre o problema, a promessa que leva a gente para a fome. Porque a sequência do texto de capítulo 12, que a gente não leu, mas lá desde o verso 1, é Deus falando para Abraão: sai da sua terra. E no versículo 2, uma grande promessa: e eu te farei uma grande nação. O nome Abrão significa pai exaltado, porque ele tinha tudo para assumir o clã do seu pai Naor, e ele seria um pai, um líder de clã. Ele tinha um exército. Você vai ver, se você ler o capítulo 12 mais um pouco, você vai ver que Abraão, para resgatar Ló, ele reuniu o exército e venceu cidades inteiras. Ou seja, Abraão era muito poderoso, belicamente. Ele tinha um grupo de pastores e soldados guerreiros que andavam com ele. Então ele era um pai exaltado, só que o nome dele depois é transformado em Abraão. Aumenta uma letra, é um rei que coloca ali, ele se chama Abraão. E quando ele se torna Abraão, ele deixa de ser pai exaltado para ser pai de muitas famílias. Parece uma pequena mudança, mas é uma gigantesca mudança. Porque quando você é um pai exaltado, você é o centro. Mas quando você é um pai de muitas nações, servir as famílias é o centro. Então, Abraão, ele se torna
um homem para fazer uma grande nação. Então, no versículo 4, Abraão obedece. No versículo 7, Deus fala para ele: olha essa terra, a sua descendência darei essa terra. Então, Abraão, onde vai, quando Deus fala isso, constrói um altar. E ele caminha por fé até o versículo 10. E o versículo 10 começa: e havia fome naquela terra. Espera aí. Irmão, você sabia disso? Que na terra prometida tem fome. Espera aí, deixa eu ler isso de novo. Como assim na terra prometida tem fome? O lugar para onde Deus te chamou, o lugar para onde Deus te levou, você passa necessidade. Será que a promessa de Deus para a nossa vida é um lugar onde a gente vai sofrer e passar necessidade? Não é possível, pastor. Se Deus falou, tinha que prosperar. Se Deus falou, tinha que dar certo. Se Deus falou, tinha que dar certo do início ao fim, porque Deus é fiel. Mas aqui, Abraão, ele vai para um lugar chamado promessa de Deus, e a primeira coisa que acontece é ele passar fome, porque Deus não nos isenta da fome. Às vezes o chamado de Deus vai nos fazer passar fome, porque, como eu falei no momento da oferta, a gente pensa que está testando a promessa de Deus, e na verdade é Deus quem está testando a nossa confiança. Em vez de ser um teste da promessa, é Deus testando o quanto estamos com Ele relacionalmente, o quanto confiamos nele, no caráter dele e na promessa dele. Porque o lugar da promessa pode acabar se tornando o lugar mais difícil que você já viveu. O lugar da promessa de Deus pode em alguns momentos se tornar o maior desafio da sua vida. Um lugar incerto, até porque geralmente vai ser, porque Deus está sempre levando você para uma coisa que é nova, e aquilo que é novo tem desafios que a gente não aprendeu a lidar. Então, pode ser o lugar mais difícil que a gente já viveu, mas mesmo assim, ser o lugar certo. Eu não sou aquele pastor que fala: olha para o seu irmão do lado, mas olha para o seu irmão do lado. Fala assim: não duvide que você pode estar no lugar certo. Provavelmente, se está dando errado, você está no lugar certo. Olha aí que coisa boa. Eu já falei, não precisa falar, não, já falei, já ouviu aí o recado. Alivia um pouco o coração dele. E é quando tudo começa a dar errado é que Abraão tropeça. O versículo 10 vai dizer: então Abraão desceu para o Egito. O termo hebraico é desceu mesmo. Né? É o verbo yarad. Mas yarad não é só geografia, não é só topografia, é teologia. Porque quando a Bíblia fala desceu para o Egito, ela está literalmente dizendo que é um movimento de queda, é um movimento de decadência. Descer para o Egito na Bíblia é retrocesso, é buscar segurança fora do território da promessa. Descer para o Egito é um erro sempre, é uma escolha que é sempre feita para tentar dar um jeitinho, quando parece que o que Deus está fazendo não está sendo tão bom assim. Olha que interessante o que acontece, quando Abraão decide descer para o Egito, ele decide unilateralmente, ele não orou. Pastor, mas o texto não é claro se ele deveria ter orado ou não. Às vezes ele orou e o texto não está falando, não é verdade? Mas olha direitinho o que acontece no capítulo 12 inteiro, no verso 7, a partir do verso 7, aonde ele chega, ele constrói um altar de adoração. Abraão, ele tem o tempo inteiro um costume de adorar o Senhor, cada passo que ele dá. No verso 7, ele constrói um altar. No verso 8, ele avança mais um pouco, ele constrói um altar. No verso 9, ele então continua caminhando. Chega no verso 10, fome, silêncio, não tem oração. O altar sumiu. Sumiu a dependência de Deus. Sumiu o nome do Senhor da sua vida. Só apareceu a geografia. Desceu para o Egito.
Então Abraão, ele dá uma esquecida do cuidado de Deus naquele momento, do Deus que prometeu, porque quando o medo entra na nossa vida, o altar sai. Quando a ansiedade bate, a gente esquece de orar e fala, agora eu não sei se dá tempo de Deus dar conta da minha vida, eu vou resolver do meu jeito. Irmão, quem teve essa ideia de ampliar esse templo? Quando eu olho para os números, eu fico ansioso, preocupado. Mas essa mensagem está me dizendo assim, preocupa não, pastor Tiago. Preocupa não, porque o que Deus está dirigindo, a promessa, ela é mais importante do que os recursos imediatos. Eu falei, então tá bom Deus, se é projeto seu, nós vamos viver milagres aqui. A igreja vai ver um milagre financeiro, você vai viver milagre financeiro, Deus vai fazer alguma coisa. Porque toda obra de Deus, ela sempre vai demandar mais fé do que recurso. Para Deus é mais importante, enquanto nos conduz, gerar na gente mais fé, do que fazer que tenha recursos aparentes. Porque se a gente tem todos os recursos, a gente não desenvolve a nossa capacidade de confiar que Deus está fazendo. Então, quando o medo entra, o altar sai. Quando as inseguranças são fortes demais, a gente começa a querer resolver do nosso próprio jeito, sim ou não? Ai, olha, eu sei que Deus é poderoso, mas não vou testar não. Eu vou ali para o Egito rapidinho. Vou dar uma pequena passada no Egito, enquanto Deus não está se virando com os meus problemas. Abraão saiu de Ur, baseado em quê, gente? Fé. Quando Deus o chamou, a única coisa que ele tinha para sair da casa dele, da terra dos parentes, era fé. Mas da primeira fome ele desceu para o Egito. Porque, gente, a crise não cria covardia. Ela revela um coração covarde, ou revela uma covardia que está escondida na nossa religiosidade. Porque todos nós achamos bonito dizer, é maravilhoso confiar em Deus, até que a gente tenha a oportunidade de depender e confiar completamente nele. Então, se você está passando por uma fase de transição na vida, provavelmente a crise vai te encontrar no meio dela. Provavelmente, se você está fazendo algum tipo de mudança, se você está indo para um projeto novo, se você está na expectativa de algo que Deus vai acontecer, provavelmente a crise vai te encontrar e vai testar o seu caráter. E vai testar. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi pessoas falando assim, pastor, Deus mandou fazer esse negócio aqui, eu vou fazer porque é Deus. Passa 30 segundos, começa a dar errado, a pessoa fala, eu não quero mais fazer nada disso. Eu falei, mas não foi Deus! Não foi Deus que te mandou fazer. Aí eu já não sei se era Deus mesmo, ou se era a pessoa que estava emocionada. Porque se tivesse sido Deus, tenho certeza, haveria sustento, haveria cuidado. Mas é interessante que esse medo de Abraão, como eu disse, ele não aconteceu apenas uma vez, ele aconteceu duas. Abraão chega no Egito, e quando ele chega lá, sujou. Está fora da vontade de Deus, tudo vai começar a acontecer de um jeito fora da vontade de Deus também. Ele olha para Sara e fala assim, vejo que és de muito belo aspecto. Em outras palavras, mulher, tu é linda de morrer, eu não estou a fim de morrer hoje não. Eu não estou pensando, não planejei em morrer hoje não. E é interessante que, quando você estuda o texto, dá uma ideia aqui que a Sara tinha mais ou menos 60 e poucos anos. Fico pensando, é a Vera Fischer? Não é verdade? É a Madonna, eu não sei quem que é a Sara. O faraó se apaixonou por uma coroa de 60. Olha, vou te falar, o faraó tinha uns gostos esquisitos. Abraão também, porque falou, de muito belo aspecto. Irmão, eu não sei que formol que essa Sara tomava. Devia tomar na garrafa. Ganhou das meninas de 20 anos de idade. Oh, eu sou a tia Sara. Tia Sara chegou lá tirando onda, estonteante, mesmo aos 60 e poucos anos. Então Abraão calcula, se o faraó souber que é minha esposa, essa mulher aqui vai me matar para ficar com ela. Então ele disse, por favor, diga que é minha irmã. Fala que é minha irmã, não fala que é minha esposa.
Em hebraico, Achot, irmã mesmo. Tecnicamente estava certo, porque como Abraão vivia em clãs, provavelmente Sara tinha um grau de parentesco com ele. Porque os clãs viviam em redutos muito pequenos e casavam-se entre os próprios parentes. Tanto que Jacó procura Raquel, que era sua parente. Isaac procura Rebeca na casa dos seus parentes. Era comum, então de certa forma era irmã mesmo. Não era uma mentira completa, era uma meia mentira, vamos dizer assim, né? Então, e diga para eles, ele é meu irmão. É interessante que no capítulo 20, quando Abraão vai mentir agora para outro rei, Abimeleque, e Deus aparece e ele é descoberto, na hora que ele é descoberto, Abimeleque questiona ele, poxa, Deus me mostrou em sonho que ela é tua mulher, por que você fez isso comigo? Aí ele confessou, não, Abimeleque, deixa eu te falar um negócio, a gente combinou, que isso 24 anos depois da primeira mentira, é que aonde a gente fosse, ela ia dizer, ele é meu irmão, em todo lugar que formos. Ou seja, não é uma coisa que aconteceu na hora, era um padrão de mentira que Abraão combinou com a mulher dele, era planejado, era um plano B permanente. Deus tinha um plano de vou te abençoar, vou te cuidar de você, mas Abraão tinha uma saída de emergência ensaiada, que contrariava completamente a promessa e o projeto de Deus para ele. Sabe, a crise nem sempre revela um sentimento de susto que a gente vive quando ela aparece. Às vezes ela revela uma mentira que a gente ensaiou no silêncio, uma coisa que a gente guardou, uma mentira que a gente falou assim, não cara, eu tenho um plano B, se tudo der errado com Deus, eu já tenho tudo aqui. Irmão, olha, com todo respeito, tem coisa que você não sabe o que Deus falou, e você ter plano B, C, D, E, F, G, está tudo bem, você é cauteloso, organizado, mas quando Deus dá uma direção clara para a gente, qualquer outro plano que a gente está fazendo, faz da gente uma fraude. E nesse caso a fraude é Abraão. Olha o que acontece, 24 anos depois, em Gênesis capítulo 12, antes dos 24 anos, e o capítulo 20, olha o que acontece, no capítulo 15, Abraão, ele faz uma grande aliança, onde Deus faz a seguinte afirmação para ele, não temas Abraão, porque eu sou o seu escudo. Olha o que Deus está falando para Abraão, eu sou o seu escudo, nada vai te atingir, Abraão. É como se Deus dissesse assim, cara, por favor, você creu em mim, isso lhe foi imputado como justiça, eu vou ser seu escudo. Então, no capítulo 17, Deus faz essa mudança de nome, de Abrão para Abraão, dizendo assim, Abraão, não só você é um pai exaltado, você é um pai exaltado que terá muitas famílias, eu vou cuidar, eu vou te fazer multiplicar, eu vou te fazer prosperar, eu vou te proteger, não vai falhar minha promessa sobre você. No capítulo 18, ele está debaixo dos carvalhos de Manre, então, está junto com Sara, ele encontra a trindade ali, os 3 seres celestiais. Então, nessa conversa, Sara ri, né, porque Deus promete que ela vai ter um filho, e quando ela ri, Deus fala assim, acaso para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil? É como se dissesse assim, Abraão, não tem nada que vai acontecer na sua vida que eu não vou estar protegendo você, não tem nenhum detalhe que passe desapercebido por mim, eu vou cuidar de você em todas as coisas. E então, chega no capítulo 20, verso 2, o que Abraão faz? E disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Irmão, se você fosse Deus, o que você faria com Abraão? É sincero. Eu peço perdão, está destruindo a reputação desse homem. Eu não tenho nenhuma página de fofoca evangélica, eu prometo para você. Eu não tenho um Instagram para ficar falando os podres.
O que nós estamos fazendo aqui é descobrindo que mesmo a gente sendo muito ruim também, é possível que Deus possa estar fazendo algo extraordinário na nossa vida. Sabe, aqui Abraão revela o mesmo medo, ele repete a mesma mentira, ele tem o mesmo plano B de fuga. Mas quem aqui nunca teve um plano B diante de Deus? Quem aqui nunca jurou que aquele pecado tinha ido embora, mas 20 anos depois, ou muito menos, né? Agora nunca mais vou fazer isso. Mas na próxima crise o pecado reaparece. A gente recai. A gente se auto-sabota. Quem aqui jurou, Deus, agora eu confio no Senhor. Mas na próxima fase, Egito de novo. Egito de novo. A gente não fracassa porque a gente é fraco. Sabe por que a gente fracassa? Porque tem medos dentro da gente que a gente ainda não entregou para Deus. A gente fracassa porque fraco sempre seremos, fragilidade sempre teremos, mas a grande verdade é que às vezes o que precisamos é tratar nossos medos diante de Deus, é falar: Senhor, eu queria agradecer essa oportunidade do Egito que eu passei, para realmente falar: eu tenho medo. Às vezes o que a gente precisa é tirar as nossas máscaras diante de Deus e falar: eu tenho medo, Senhor, eu não estou conseguindo vencer esse medo, eu não sou suficiente. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Não, Senhor, eu sou um discípulo muito fiel, eu sou um discípulo muito aprumado, eu sou corajoso, eu vou cortar até a orelha do soldado. Aí quando o galo está para cantar, e ele fala: e falam para ele: você andou com Jesus? Não, eu? Não. Quem é Jesus? Aquele moço ali que está tomando a chicota. Não conheço, nunca vi mais pobre, não é verdade? Não sei quem é. Qual é o medo que ainda tem dentro de você que você ainda não entregou a Deus? Na psicologia, o nome disso é resposta automática de sobrevivência. É quando o cérebro, quando está sob pressão, e aí ele vai repetir o comportamento que já funcionou antes para fugir do problema. Eu lembro quando me ligaram, me ameaçando de morte, um traficante de Santa Rosa, que sabia o endereço da igreja. Eu fiquei tão envergonhado, porque eu senti que em algum momento ali, o que venceu no meu diálogo com ele foi a minha covardia. E era só uma ligação dessa de golpe. Mas foi um momento onde Deus me fez ficar tão envergonhado para saber que ainda tinham princípios que eu era capaz de romper por medo, por ainda ser guiado pelo meu instinto de sobrevivência. E aí não importa se foi pecado, né? O que importa é que a gente sobreviveu. Mas Deus se importa. Deus se importa. Porque Ele sabe que o pecado é uma expressão de que o nosso caráter ainda está deformado em algum aspecto. É aí que mora o problema. Abraão saiu de Ur, mas Ur ainda não saiu de Abraão. Ele foi saído da sua terra, da sua parentela, mas o velho Abraão ainda está lá. A gente precisa deixar Ur sair da gente. O trabalho de Deus é literalmente esse, de nos levar a um lugar de compreender o quanto ainda não confiamos nele. A nossa jornada como crente é a jornada da descoberta de quais áreas nós ainda não rendemos em completa confiança ao Senhor. Agora, como seria a sua vida se você confiasse plenamente em Deus? Quantos milagres ainda não estamos vivendo, porque de fato ainda não confiamos plenamente.
Então vem a parte final dessa mensagem, que mostra como Deus cobre os nossos medos. Olha que interessante. Pergunta que não quer calar. O que Deus fez quando Abraão mentiu? Se fosse eu, esperaria que Deus dissesse assim: acabou, Abraão, cancela a aliança, cancela a promessa. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 12, 17. Feriu o Senhor a quem? A Faraó com pragas, com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Quem está mentindo na história, gente? Abraão. Quem sofre a praga? O Faraó. Quem é blindada por Deus? Sara. Sara que está dentro do palácio errado, por causa do plano errado do marido, que está todo errado. E quem ouve isso? O faraó começa a ver as pragas assolando ele, e ele entra em pânico. Então ele procura Abraão. Enquanto Abraão estava morrendo de medo de perder a vida, Deus estava agindo nos bastidores. Deus estava negociando por Abraão para poder preservar a promessa. Olha que interessante, a fidelidade que Deus tem com a sua palavra, a fidelidade que Deus tem com a sua promessa. Por isso a Bíblia vai dizer: ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque o medo de Abraão nunca vai ser maior do que a fidelidade de Deus. Vamos repetir: porque os seus medos nunca serão maiores do que a fidelidade de Deus na sua vida. Lá em Gerar, no capítulo 20, fica ainda mais explícito, verso número 6 do capítulo 20, Deus aparece em sonho a Abimeleque, que era um outro rei que Abraão tinha entregue a sua esposa. E Deus vira para Abimeleque e fala assim: Abimeleque, eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Em hebraico é shassak, que significa reter, conter, preservar. Deus literalmente segurou a mão de Abimeleque, ele colocou uma cerca invisível em volta de Sara. Enquanto Abraão entregava a esposa, Deus a estava blindando. Enquanto Abraão vacilava, Deus estava cuidando de coisas que Abraão estava destruindo. Mas uma coisa muito louca acontece aqui. No verso 7 do capítulo 20, quando Deus fala com Abimeleque, fala: Abimeleque, não toca essa mulher em sonho. Ele fala uma coisa que me deixa um pouco revoltado com Deus. Espero que você não fique revoltado com Deus depois desse versículo também. Eu também vou me curar em nome de Jesus. Olha o que Deus diz para Abimeleque: Abimeleque, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Profeta. O hebraico navi. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra profeta é usada. E não foi para Moisés. E não foi para Samuel. Ela acabou de ser aplicada num Abraão que tinha acabado de mentir. Deus está literalmente inaugurando o conceito bíblico de profeta com um homem caído. Deus está chamando um homem mentiroso de profeta. Deus está chamando um homem covarde de homem de oração. Ô Abimeleque, procure Abraão, porque Abraão vai orar, ele é profeta, ele vai orar por você e você não vai morrer. Deus está pedindo para um rei pagão pedir oração para um patriarca medroso para ele não morrer. Isso acaba comigo. Isso é ruim. Porque profeta é o título mais
respeitado do Antigo Testamento. Você entende o que eu estou falando? Profeta é um termo que o cara que ele era falso profeta, a punição dele era morrer apedrejado, se ele errasse a profecia no Antigo Testamento. No Novo é um conceito diferente. Mas no Antigo Testamento, se um profeta errasse, ele tinha que morrer apedrejado. Então, o que se espera de um profeta? É que ele seja Moisés, Samuel, Elias, Isaías. Mas é Abraão, um covarde, um mentiroso. É o profeta, é quem Deus chama de profeta. E chama de profeta quando ele mentiu e foi pego. Mas será que não é assim que Deus te chama? Será que não é assim que Deus te enxerga? No meio das suas falhas. Sabe, Deus sabia ou sabe das nossas mentiras e nos enxerga como profetas, mesmo assim. Deus sabe do nível dos nossos pecados e vulnerabilidades, mas nos enxerga como profetas, mesmo assim. Romanos 4 vai dizer que Abraão não enfraqueceu na fé. Olha, eu vou te falar a verdade. Por quê, pastor? Porque não foi porque ele foi impecável, mas foi porque a fé dele, mesmo cambaleante, sempre retornava para a promessa de Deus. Sabe o que eu percebo? Lembra quando eu preguei sobre Romanos 8? Que eu falei que o que Deus não espera de nós é perfeição, o que Ele espera é perseverança. Abraão era ruim, né? Mas ele perseverou em crer que Deus tinha uma promessa para ele. Porque fé não é nunca cair. É sempre voltar para a promessa, mesmo depois da queda. Eu tenho terminado essa série e eu acho que nunca mais pararei de terminar nenhuma série de mensagens aqui com algumas aplicações práticas. 3 coisas para a gente levar para o almoço, para digerir bacana. Vou levar para o travesseiro, para ver se a gente consegue dormir depois dessa. Primeira coisa que a gente aprende olhando para essa história de Abraão é que vai ter fome mesmo no caminho da promessa. E fome pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer tipo de problema na nossa vida. Porque toda vez que Deus chama a gente, Ele vai levar a gente para um território que vai exigir da gente mais fé do que recursos. Talvez se você não passou fome ainda é porque você não chegou no melhor capítulo da sua vida. Porque o melhor capítulo não é o que tudo dá certo. É o capítulo onde você está sendo transformado por Deus. O capítulo mais importante da nossa história não é quando nós mais prosperamos, é quando Deus pode mais trabalhar na nossa vida. Segunda coisa, você precisa identificar na sua vida o seu, diga que é minha irmã. Você precisa identificar quais são os medos ainda contidos dentro de você e que te fazem negociar o seu próprio caráter, o seu plano B, a sua fuga, o seu vício, a relação errada, aquele pedido de demissão que você quer fazer precipitadamente, aquele lugar que você acessa quando bate o medo. É como se a pergunta fosse: Deus, qual é o plano B que eu preciso me livrar para viver o seu plano único? Eu ia falar plano A, mas não é o plano A, é o plano único. Mas a terceira é a que mais me marca, é a que me dá vontade de chorar, toda vez que eu penso nela. A terceira é: confie nos bastidores
que você não vê. Enquanto Abraão estava no palácio morrendo de medo, Deus estava enviando pragas para proteger Sara. No caso de Abimeleque, enquanto Abraão estava lá em Gerar mentindo, Deus estava aparecendo em sonho para Abimeleque. Deus te ama tanto que Ele cuida do que você está estragando no momento que você está estragando. Se você está estragando sua família, eu quero dizer, Deus está cuidando da sua família enquanto você está estragando a sua família. Se você está estragando um projeto de Deus, Deus está cuidando desse projeto até na hora que você está estragando esse projeto. Porque existe um projeto invisível de Deus acontecendo na sua vida agora. Existe um projeto invisível que está sendo manifestado. Deus está tendo conversas, está produzindo conversas que estão redirecionando o seu chamado. Deus está agindo em portas trancadas, portas que estão se fechando para você. Você está com raiva de Deus, porque as portas estão se fechando e Deus está protegendo você, e você está pensando que é um castigo. Agora, amanhã você vai saber que era cuidado de Deus sobre a sua vida. Pessoas estão orando por você e você nem sabe. Às vezes eu recebo umas mensagens aqui na igreja, essa semana mesmo foi uma dessas. Pastor, eu sei que o senhor não precisa nem ler essa mensagem, só queria que o senhor lembrasse que eu estou orando pelo senhor. Uma jovem da nossa igreja. E quando alguém manda isso, irmão, eu não desdenho. Eu falo assim, Senhor, obrigado. Só eu sei quanto é isso que me sustenta, porque, irmão, se botar eu e Abraão do lado um do outro, é a mesma pessoa. Porque eu falei que eu ia falar mal dele, mas vou aproveitar para falar mal de mim também. Confie que Deus está cuidando de você nos bastidores. Confie que existe um pastoreio invisível acontecendo na sua vida. Enquanto você não percebe, Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está guiando você para a terra prometida. Eu creio, irmãos, que esse projeto de ampliação é projeto de Deus. Eu garanto a você, se eu não cresce, eu não faria. Se eu tivesse um sentimento mínimo, que é uma vaidade humana, eu falaria, irmão, vamos arrumar outra coisa para fazer. Mas olha aqui, abrimos o quarto culto, como é que ele está já? Eu creio que, não só isso, mas assim como existe esse projeto que Deus colocou no coração da nossa igreja, existem projetos na sua vida que vão te levar para um lugar que você pensa, não sei como que isso se concretiza. Eu até mudei o prazo, estava querendo fazer até setembro, já falei, Senhor, só de olhar para as autorizações da prefeitura, o tempo que leva, já vi que vai demorar um pouco mais, mas vai que o milagre vem, né? Também não quero correr para o Egito, né? Mas eu sei que as coisas de Deus vão acontecer do jeito dele, no tempo dele, do coração dele, e o meu papel é confiar totalmente. Mas esse exemplo que eu dei é só um das centenas de exemplos que existem aqui reunidos no seu coração. Porque eu creio que cada pessoa sentada nessa cadeira é uma promessa de Deus a ser cumprida. Pelo menos uma. Porque entenda de uma vez por todas, se uma pessoa como Abraão, se uma pessoa com essas ações, com essas atitudes, pode ser tão protegida por Deus, a promessa de Deus foi tão protegida que mesmo Abraão sendo tão ruim, não conseguiu atrapalhar. Eu sei que a gente gosta de olhar para o Abraão que entregou Isaac.
Mas ele entregou Isaac para Deus e entregou a Sara para o faraó e para o Abimeleque. Se você estudar o capítulo 12, você vai ver que ele liberta Ló, que eu falei que ele tinha exércitos, né? Que ele tinha soldados, e ele venceu pessoas de 3 cidades diferentes. Ou seja, Abraão era muito corajoso, quando ele, olhando para as forças dele, ele se sentia superior. Mas ele era uma negação quando tinha que simplesmente depender de Deus, o pai da fé. Eu lembro que no início da mensagem eu falei: como pode o pai da fé ser o pai do medo? E a resposta é que a fé e o medo habitam dentro do mesmo coração. Mas eu creio que Deus pegou esse homem cheio de medo, falou: sai da sua terra, porque ele sabia que nessa trajetória o próprio Senhor o pastorearia para arrancar os medos que ele aprendeu a cultivar. Deus arrancou Abraão da sua terra, para nessa trajetória ele se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. Eu creio que nas transições que você tem para enfrentar, ou está enfrentando nesse momento, você estava pensando que era só problemas da vida, e Deus está dizendo assim: não é nada, sou eu que estou tirando a pessoa que você não é de dentro de você, para formar a pessoa que eu vejo que você é. Não o mentiroso, o profeta. Não o mentiroso, o profeta. Não o covarde, o homem, a mulher de oração. Então Deus usa Abraão para orar por Abimeleque, e ele é livre de todas aquelas pragas. Eu quero orar com você. Quero orar para que o Senhor te faça sair dessa terra e te dê força para enfrentar a fome na presença dEle. Na presença dEle. Enfrentar os desafios, as dificuldades na presença dEle. Para construir a coisa mais importante que um homem e uma mulher de Deus precisam na vida: confiança plena no cuidado de Deus. Eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, como um gesto de consagração, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Pode me tirar de Ur, pode me fazer vencer essa travessia, pode transformar o meu caráter, pode me livrar desses impulsos de sobrevivência, que eu repito porque deram certo, mas quando eu penso direitinho são pecados, revelam incredulidade, revelam engano, revelam alguém que mediante a cruz eu não sou. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a sua igreja. Todos nós diante do Senhor apresentamos quem somos, para te pedir que nos tornemos quem o Senhor planejou que sejamos. Pai, transforma as nossas vidas, arranca as nossas corrupções, faz de nós profetas, faz de nós homens e mulheres que recorrem primeiramente ao Senhor, contínuos construtores de altares. Que a nossa vida seja um relacionamento muito além da religiosidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.